Olá, estamos chegando no final da Semana de Inclusão de Paracambi. Essa semana foi organizada pela Secretaria de Educação e conduzida pela Coordenação de Inclusão. Eu quero deixar aqui gratidão a todos aqueles que colaboraram, seja o palestrante, seja a equipe técnica, equipe pedagógica, seja você familiar ou você que está nos acompanhando. O ato de amar, seja em qualquer local, e de dividir cada experiência. Vocês vão ficar agora com um vídeo de algumas famílias que justamente vão dividir esse ato de amor e dividir as suas experiências. Aproveitem e que 2022 nós possamos ter uma semana regada novamente de amor, de experiências, de técnicas, de inovações. Meu nome é Rita de Cássia, eu tenho 45 anos, estatura média, meus cabelos são louros, esbranquecidos, eu estou de óculos e estou de máscara. Estou sentada numa biblioteca, atrás de mim tem uma parede cheia de livros. Olá, eu sou Juliette Correia, tenho 30 anos, meus cabelos são pretos, estou vestindo uma camisa azul, uso óculos e máscara. Estou na biblioteca e atrás de mim tem uma estante repleta de livros. Olá, meu nome é Nair Ana, tenho 56 anos, estatura média, cabelinhos curtos, meus cabelos são curtos, castanho claros, e estou de máscara vestindo uma blusa azul. Olá, eu sou Elisa de Almeida, sou média, tenho cabelo na altura dos ombros, estou com uma blusa azul de máscara branca. Atrás de mim tem uma parede com uma estante com vários livros. Eu sou Valéria Mota, tenho 63 anos, estou numa biblioteca fazendo essa filmagem e meus cabelos são castanhos e tenho uma estatura média. Olá, meu nome é Catiele Dias, tenho 32 anos, estou dentro de uma biblioteca, estou com uma camisa azul e uma máscara preta. Olá, sou Alessandra Loureiro, tenho estatura média, cabelos loiros, estou vestindo uma blusa azul. Estamos numa biblioteca rodeada de livros. Estamos aqui hoje para encerrar a nossa primeira semana de inclusão. Hoje a gente vai ter o olhar das nossas famílias. Durante toda a semana nós discutimos vários assuntos que permeiam o universo da inclusão. Mas a gente não poderia terminar essa semana sem o olho no olho com os pais e com os nossos mediadores. Então a gente vai ter a oportunidade hoje de ter essa conversa, essa roda de papo com esses pais e com esses mediadores, avisando que os alunos não estiveram presentes por uma questão de protocolo de pandemia. Mas no final a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada um deles. Iniciando a nossa conversa, vou começar as perguntas. Fazer primeiro para a Elisa. Quais as contribuições da escola para a melhoria da qualidade de vida do Lucas, Elisa? A escola é sempre muito importante, né? Sempre está ajudando no desenvolvimento dele, na autonomia, na segurança, na socialização. Ele sempre chega contando uma novidade, contando alguma coisa que viveu, alguma coisa que aprendeu. E às vezes a gente até acha que ele não entendeu, mas em um outro momento, mais para frente, ele utiliza as mesmas falas que a professora usou na escola, ele reproduz os comportamentos, ele dá esse retorno para a gente, mostrando que ele, no tempo dele, ele está se desenvolvendo, está aprendendo e com certeza faz a diferença na vida dele. Valéria, qual a importância da escola na vida do Jaime? Concordo, né, integralmente com o que a Elisa falou. E assim, acho que também já numa fase mais adiantada como o Jaime está, né? Já está com 23 anos. Eu senti aos 5 anos para cá que ele estava sentindo a falta de uma escola que o acolhesse, realmente, entendeu? Que fosse uma escola não só acolhedora, mas também que os professores fizessem esse papel
né, de interagir melhor, né, de ter mais acesso, né, que está fazendo uma grande diferença. E graças a Deus, quando ele veio para cá, para o Nicola, ele conseguiu se integrar, né, ele teve uma perda muito grande na época, e ele conseguiu se integrar melhor aqui, com o carinho dos professores, sentindo o acolhimento da escola, de todos os que trabalham na escola, né, identificando, né, porque acho isso importante, o Rainer, né, então assim, a criança se sente reconhecida, sente em casa, né, vamos dizer assim. Então eu acho que esse acolhimento da escola, né, fora a socialização, né, que ele despertou assim, muito mesmo, né, ele fez amigos, e ele fala desses amigos, ele saiu daquele mundo só que ele vivia para descobrir novos amigos, né, realmente na escola. Então, assim, eu acho que essa socialização é muito importante, esse acolhimento é muito importante e faz com que ele não queira deixar de vir à escola, né? O interesse pela escola muda, né? A vontade de continuar, sonhar mais alto, né? Quero terminar, eu quero fazer uma faculdade, hoje ele fala isso, né? Então, assim, a gente sempre apoia em todos, né? Gênero, número e grau. Com certeza. Então, eu acho que esse acolhimento é muito importante, fora tudo que eles já havia falado. E você, Catiele? Quais as contribuições que você percebe da escola na vida do Pedro? Assim, depois que o meu filho começou a estudar, assim, ele era muito destacado de muitas crianças. Então, depois que a escola acolheu ele, a mediadora começou a dar mais atenção a ele, ele teve mais acompanhamento com os alunos também da escola, os amiguinhos. Ele era muito nervoso dentro de casa, hoje em dia ele é calmo e ele está aprendendo as coisas dentro da escola do que ele não aprendia em casa. E assim, o que ela ensina na escola, eu também procuro fazer também em casa, para ajudar ele. E ele fica muito feliz quando ele está na escola com os amiguinhos dele, com a mediadora dele, que ele ama de paixão, que é como se fosse uma mãe. E eu fico muito feliz vendo meu filho assim, ele estando feliz, eu também estou feliz. É muito bom a gente ouvir esses relatos, porque são crianças de idades diferentes, escolas diferentes e situações diferentes. Para a gente deixar registrado para os pais que estão nos assistindo, a gente tem o Rainer, que tem síndrome de Down, a gente tem o Pedro Rian, que tem microcefalia, e a gente tem o Lucas, que é autista, tá? Só para todo mundo saber qual é a real situação que vocês têm. Isso não desqualifica nem qualifica, só caracteriza. Essa é uma fala que eu trago muito para a minha vida. A gente sempre viu a inclusão como um defeito, né? As pessoas tinham defeito. E a gente se via como defeito e a gente não cabe nesses quadradinhos que a sociedade impõe. E a escola também impunha, que a gente tem rasgado aí os véus para a escola entender que não é defeito, é característica, né? A escola é para todo mundo, tem que ser para todo mundo. E a gente está construindo com força de formiguinha esse espaço coletivo para todo mundo. Então vamos agora para a segunda pergunta. Vou começar pela Valéria, que está no meio. Qual é o papel da família para a aprendizagem ofertada pela escola? Para que ela de fato seja eficiente para o seu filho? O que vocês fazem? Olha, eu te confesso que antes o Rainer ele fazia mais uma carreira solo nesse sentido, né? Porque era uma correria, né? Eu trabalhava e, né, os irmãos também estudando, outros já trabalhando. E o Rainer também começou a trabalhar, né? De uns anos para cá, já tem 4 anos. 4 anos e meio, né? Então, assim, ele fazia muito que as tarefas sozinho, tá? Até porque ele também é desses, né? Ele, para pedir ajuda, ele primeiro, ele tenta fazer. Então, eu também sempre deixei ele tentar. Quando eu via que a situação estava bem difícil, aí eu interferia, ou dos irmãos interferia, ajudava. Mas assim, a gente sempre esteve muito junto no incentivo a ele, né? A gente nunca deixou de acreditar que ele era capaz, né? Em todos os sentidos. De que a gente, lógico, sabe que tem um limite, mas nunca deixou de acreditar, né? Então, assim, a gente sempre abraçou tudo que ele sempre quis fazer,
né? E hoje ainda, né, a gente pretende fazer algumas coisas que ele vem pedindo para fazer. Ele quer estudar inglês, né? Ele tem esse desejo de aprender informática mais avançado, né? Porque apesar dele não ler, ele mexe no computador, ele mexe na televisão, ele liga tudo, ele interliga as coisas e ele consegue fazer. Então, acho que isso também são coisas assim, que ajudaram muito, porque a gente sempre deu esse apoio a ele para que ele tivesse coragem, né, e tivesse esse incentivo, né, de falar, não, você não vai conseguir, não é, não. A gente sempre deixou nesse sentido ele se desenvolver, né. Então, assim, eu acho que isso tudo ajudou, de certa forma, a ele se desenvolver na parte escolar também, né. E eu acho que é bem por aí, entendeu? Sim. Mas hoje em dia, com a pandemia, eu fiquei muito mais ligada junto com ele nas tarefas. Né? A gente conseguiu ter esse, porque ele está fazendo online, né? Então nós conseguimos até, eu acho que eu consegui desenvolver melhor, ajudá-lo melhor. Sabe? De uma certa forma foi bom, né? Apesar de tudo isso, mas foi bom porque ele agora ele já consegue até me deixar ajudá-lo. Né? E a gente está conseguindo online desenvolver essas tarefas melhor. A pandemia trouxe vários vieses, né, para a educação, assim, vários olhares. Tem muito sofrimento, mas também oportunizou essa proximidade da família com o aluno. Não é fácil, mas oportunizou esse espaço. E quando você fala que a questão da leitura, essa leitura que a gente tanto prioriza, que é a leitura de símbolos, não é a mais importante, porque se o Rainer trabalha hoje, ele faz outras leituras muito mais complexas do que simplesmente juntar os símbolos, né? Na verdade, ele junta, só não da forma formal como todos nós fazemos. E, Catiele, como que você faz em casa para otimizar o que a Natália faz com ele na escola? Bom, nesse tempo de pandemia, né, que ele não estava podendo estudar, a gente fazia chamada de vídeo. Então, tinha aula física, a gente botava ele sentado na cadeira, botava brinquedos na mão dele. Só que comigo, ele não é muito solto de querer brincar com as coisas na mão. Tinha que ligar para a professora, ficava de frente, conversando com ele aí, ele conseguia fazer. Mas mesmo assim eu ficava esforçando ali, fazendo ele fazer, porque ele tem uma coisa que o Pedrinho tem, ele é muito preguiçoso. Assim, igual a Natália conversa com ele, ele consegue fazer as coisas. Eu converso com ele, ele fica fazendo uma cara assim meio de deboche na minha cara, eu grito, aí ele vai rir, aí ele vai, consegue e faz. Ele faz as coisas direitinho. Mas depois que ele entrou na escola, as coisas melhorou muito. E dentro de casa também, que hoje em dia eu falo com ele, ele senta, eu brigo com ele, ele abaixa a cabeça. Então ele já consegue entender as coisas bem melhor depois que entrou na escola. Entendo. Essa coisa do filho fazer hora com pai e mãe, eu acho que entre 10 famílias a gente escuta a mesma história. Na pandemia. Na pandemia, então... E aí, Elisa, como que é essa parte da família fazer o trabalho da escola? A gente tem desenvolvido, né, em parceria, a gente sempre, todo esse período da pandemia, né, quando ele estava na Carlos Nabuco e agora também na Allan Kardec, a gente sempre teve esse retorno, essa conversa do que está dando certo, do que ele conseguiu fazer, do que não conseguiu. Para ir organizando as atividades dele. Em alguns momentos eu também busco pela atividade prática, quando está falando da plantinha, alguma coisa assim, a gente vai plantar, né, para não ficar só naquela coisa de atividade também, de escrita, de apostila, porque ele gosta, ele faz, mas ele gosta mais das atividades práticas, né? E agora, depois que voltou, que retornou à aula, ele não quer mais fazer em casa, ele só quer fazer na escola. Ele fica, mãe, mas a aula é lá na escola, eu vou fazer o dever no Allan Kardec, eu vou fazer em casa não.
Então, assim, eu tenho que sentar e explicar, não, agora é o dever de casa, mas a gente tem feito, tem acompanhado, ele tem desenvolvido no tempo dele, né? Mas a gente tem conseguido um resultado legal. A gente percebe, né? A gente está do lado de cá, mas a gente tem os filtros que estão na escola, então a gente consegue perceber essa evolução. Agora a pergunta vai ser para as mediadoras. Que importância que tem a família no trabalho de vocês? Pode falar, Maria. A família é muito importante, né? E está sendo uma parceria muito grande. Eu agora com o Lucas, né? Eu sou mediadora do Lucas. E a família de Lucas tem dado suporte, tem ajudado bastante nos deveres, entendeu? Em casa. Em tudo que a gente precisa também, ela está sempre... É uma parceira. A família está sendo parceira da escola nesse sentido, de incentivar o aluno. Ele está tendo, assim, ele gosta da escola, tá? Ele chega alegre, bem-humorado. A família está de parabéns pela dedicação, o suporte que está nos dando também, né? E as atividades também, a mãe, o pai está sempre ali ajudando, né? Os deveres vêm sempre prontinho, eles sempre com a higiene perfeita, tem que relatar isso, porque não são todas as crianças, né? A gente sabe disso, mas a mochila vem muito bem organizada, tudo direitinho. Tá? Então a gente fica feliz com isso, né? Porque a inclusão é uma coisa maravilhosa, mas tem que ter a parceria da família para poder avançar, né? Ter os avanços necessários, né? Porque é uma parceria entre a família e a escola, tá? Para poder a inclusão se concretizar. Não é fácil, sabemos que não é fácil nem na escola, nem com eles que são da família, né, que são os pais, os responsáveis, mas a gente vai, como é que eu posso dizer, os desafios, né? A cada dia é um desafio, a cada dia é um aprendizado, tanto para nós da escola, quanto para eles que são da família. Então é isso que é importante, essa parceria é muito importante. Eu queria que todas as famílias vissem por esse lado, né? E passassem a ser parceira das escolas, porque ele é muito querido lá no Allan Kardec, né? Todos da escola acolheram ele gosta da escola, isso é muito importante mesmo. A família está de parabéns, tá? E a escola também. Isso é muito bom. Eu costumo dizer que mediação e família é um casamento. A gente pode até ter dias difíceis no casamento, porque todo casamento tem. Mas o importante na hora de dormir tá todo mundo bem de novo. Porque a gente está lidando com dificuldades, né? Cada um tem as suas crenças, os seus métodos, e a gente concilia tudo isso para que a gente tenha o nosso objetivo alcançado, que é o sucesso da criança. E a gente tem que entender esse sucesso de uma forma muito singular, né? Porque o que é o sucesso? A gente não consegue medir o sucesso, né, com peso de balança. Às vezes um pequeno avanço é um sucesso, às vezes uma coisa enorme, a gente fala, não, isso aí eu já fazia. Isso aí já tinha alcançado. Mas como a Catiele mostrou, a mediadora fala e ele faz. E isso é um avanço que para você não tem valor, é imensurável, porque era uma coisa que você não tinha atingido ainda, né? E para você, Alessandra, como é esse movimento de família, mediação? Então, a família, ela é, assim, uma das peças fundamentais, né, do nosso quebra-cabeça aí, da educação em geral e principalmente da inclusão, né, da educação especial. Porque é a continuidade do nosso trabalho, né? E assim, a gente tem um retorno. Se o método que a gente está usando está alcançando o aluno, né? Se a gente precisa mudar alguma coisa.
E assim, eles concluem esse trabalho pra gente. Esse retorno que os pais trazem para a escola é muito importante pra gente saber o caminho que a gente deve trilhar, né? E assim, isso não deu certo, olha, isso está muito bom, então a gente vai alcançando de acordo com os desejos da criança, que às vezes só a família mesmo que consegue saber em casa, porque às vezes ele não tem essa intimidade com a gente de relatar, e é uma vivência diferente dentro de casa, né? Às vezes na escola a gente consegue, igual a mãe relatou, né, que a voz da professora só como um comando melhor do que a dela, porque ele entende que aquele momento é o momento dele fazer atividade. Mas a gente precisa da família para dar essa continuidade. Principalmente nesse momento de pandemia, que a gente não pôde estar com eles fisicamente, né? Sem as famílias a gente não conseguiria. Porque a família foi a que fez o elo principal. Elas, na verdade, fizeram o papel dos professores, dos mediadores dentro das casas. A gente só realmente produzia o material, mas essa efetivação da aplicação a gente só consegue com a família. É verdade. E agora vamos começar pela Catiele, que eu acho que é a pergunta mais delicada, que eu acho que esse nosso momento aqui é um momento de ajuda e de exposição da nossa vida. Então tá todo mundo aqui com a vida exposta. Mas assim, eu acho que ofertar um horizonte para os outros pais. Que conselho que você dá para os pais que têm medo, que têm vergonha, que se sente diminuído, porque a gente sabe que isso não é uma falácia. Alguns pais se sentem diminuídos em relação a ter um filho diferente, estar numa situação diferente. Que conselho que você dá para os pais que estão nessa situação? Que não fique com vergonha, porque eles não são especiais, especiais é a gente. E fica à vontade, não sei o que. Eu confesso que eu tinha medo de botar meu filho na escola, só que eu procurei saber direito e muita gente chegou em cima de mim falando que meu filho poderia sofrer bullying, só que eu, como uma mãe que sempre corri atrás da vida do meu filho e veio a melhoria para ele, fui na escola e como Deus foi muito grandioso na minha vida, colocou uma mediadora maravilhosa na vida do meu filho e ele ama ela de paixão. Então não fique com medo de botar seus filhos na escola, com medo que alguém critique, que alguém fale mal. Não fique, bote, porque é a melhor escolha que vocês têm. E eles vão aprender mais e mais, porque eles estão ali para ensinar. E seus filhos vão ficar alegres, como o meu é. Hoje em dia meu filho é diferente. Eu não posso falar para ele assim, ele é especial. Não, ele é como eu. Porque ele se sente, quando ele está no meio de muitas pessoas, ele se sente uma criança normal. E ele se identifica, todo mundo da escola abraça ele. É isso aí. E qual é o seu recado, Valéria, para esses pais? Não é mole não, né? Passa o filme. Assim, vou fazer um rápido relato, até porque o filho tem quantos anos, Catiele? Tem que fazer 13. 13, né? Já está no meio, né? Ainda já está um jovenzinho, né? Um adolescente. Mas nós vamos encontrar pessoas também que estão tendo seus filhos agora, né? Que vão estar ouvindo, né? Sim. Então, o Rainer, quando nasceu, há 23 anos, era muito diferente, né? Tudo isso. Era muito novo, tudo isso. Síndrome de Down em Paracambi, eu acho que não tinha nenhum. Não, tinha o Zé Augusto, já até falecido. Então, assim, foi muito difícil, porque ele veio depois de 3 filhos, né? E 8 anos depois do mais novo. Então, foi assim, uma grande surpresa, né? E ele nasceu com displasia dos membros inferiores. Ele não conseguia sentar, gatinhar, nada disso. E nós começamos a fazer fisioterapia nele com 3 meses, apesar de não ter um diagnóstico de síndrome de Down, porque na época só se tinha com 1 ano. O exame só podia fazer com 1 ano. Mas graças a Deus o médico na época nos recomendou começar a fisioterapia. E assim nós fizemos e foi. Mas ele só começou mesmo a conseguir se colocar em pé, já estava com 4 anos. Para começar a engatinhar, né, fazer os procedimentos normais para a criança, porque tem que fazer, né? Tem que passar por aquelas fases.
Então ele começou com a ecoterapia com animais, né, com cavalo. Foi que deu um apoio grande também à fisioterapia. E ele fazia fisioterapia diariamente, até sábado e domingo, feriado todos os dias. E ele com 5 anos ele já estava ficando em pé. Então, e o diagnóstico dos médicos era só com 10, 12 anos. E ele começou a andar. Então, nós passamos essa etapa, eu falava que o mais importante era que ele tivesse liberdade de andar, porque ele não ia depender de ninguém de levá-lo a lugar algum, né? Que ele poderia ir com as próprias pernas. Então, nós passamos essa fase que foi uma fase muito difícil. E depois foi embora. Depois a fala também era muito difícil, né? E ele tinha assim, não formulava uma frase, ele só conseguia falar algumas palavras soltas, né? Mas aí a escola entrou, né? Ele foi para PAI na época, a escola entrou na vida dele, e ajudaram muito, muito mesmo. Foi maravilhoso lá, todos eles. E até que ele foi recomendado vir para a escola, né? Normal, e ser inserido, né? Foi a primeira escola, foi aqui, e aqui ele ficou. Então, assim, e a mediação, todos que ele teve aqui foram maravilhosos, né? Ajudou muito, muito mesmo. E eu acho que a gente tem que incentivar em todos os sentidos, estimular. O Rainer sempre nadou desde pequeno, nadava, nada hoje, mergulha, faz tudo, né? Sozinho. E sempre a gente estimulou muito, né? A ecoterapia foi maravilhoso, quem tiver oportunidade, né? Que, né? Independente da idade, né? É bom, né? Para outros tipos, né? De sequelas, e foi muito bom para ele. Então, assim, eu acho que o estímulo, em todos os sentidos, é o que move as pessoas com algum tipo de necessidade especial, né? Então, eu acho que esse é um grande aprendizado, foi para mim, né? Eu acho que para vocês também deve ter sido, né? O maior estímulo que a gente possa dar em todos os sentidos, aquilo que eles queiram fazer, né? E é isso. Acho que não tem... Eu acho que o principal foco mesmo, que a gente deve ter em mente que eles são capazes, que a gente deve estar estimulando sempre. E aí, Elisa, qual é o seu conselho para esses pais que estão ainda nessa situação de constrangimento, de medo? Meu conselho é que não desanimem, né? Sentiu que o filho tem alguma coisa diferente, alguma coisa que você percebeu, busca o diagnóstico, vai atrás. Às vezes o primeiro médico vai dizer que não é nada, o segundo vai dizer que não é nada, mas se você sente no coração que tem alguma coisa diferente, busca, não né, perde tempo, né, porque o tempo é muito precioso, principalmente com as crianças pequenas, né, para estar estimulando, para ter um bom resultado. E quando o diagnóstico vier, se for o caso, permita-se chorar, permita-se, né, ter aquele tempo para se recuperar, para buscar. E assim que conseguir se refazer, busca, corre atrás, vai tentar lutar por esse filho, porque eles precisam da gente, né? A gente não tem a opção de desistir, porque eles são nossos filhos e a todo momento a gente tem que buscar sim, buscar que eles sejam acolhidos, buscar que sejam incluídos e dizer para os outros como fazer, como incluir, porque a gente também não pode esperar que a outra pessoa saiba como fazer. Às vezes você está num lugar e alguém quer chegar mais perto do seu filho, quer conversar, mas ela não sabe como. Então a pessoa às vezes fica constrangida de chegar e falar alguma coisa e ser mal interpretada, né? Às vezes alguma mãe quer conversar com a gente, quer chegar e quer perguntar, mas tem medo da forma de perguntar, falar alguma coisa que a gente, né, já se arme contra a pessoa. Então a pessoa às vezes fica... Então sempre que alguém comenta alguma coisa e fala, ele tem probleminha... Não, ele não tem problema, ele é autista, ele tem uma forma diferente de ver o mundo, mas a gente também tem que estar aberto a explicar para as pessoas sem se ofender, sem ser, né, aquela coisa que ao invés da pessoa tentar abrir a mente para acolher, a pessoa acaba se afastando, né?
O Lucas, ele foi muito bem acolhido, né? Agora ele está lá no Allan Kardec, também foi muito bem acolhido na Cascata, na Carlos Nabuco. Esse ano, quando ele foi para o Allan Kardec e ficou esse período remoto e agora retornou. Então eu fiquei preocupada porque ele é alto. Eu falei, meu Deus, as crianças do 5º ano talvez sejam crianças pequenas. Como que as outras mães vão reagir quando vê aquela criança grandona na escola, no meio dos filhos? Como que as crianças vão receber? E assim, elas têm um carinho imenso. Quando ele sai do portão, as outras mães já conhecem, já falam com ele. As outras crianças também. A gente, quando tá saindo da escola, os coleguinhas já passam, tchau, Lucas. E Lucas, se ele não vê, eles falam de novo, ô Lucas, tchau. E o Lucas, ele não se vê como uma criança diferente das outras. Ele se vê como uma criança. Ele, se tiver alguém brincando, falando, ele chega perto, ele conversa, ele brinca, ele se sente acolhido. E ele foi muito bem acolhido, está sendo muito bem acolhido, graças a Deus. Eu acho que as crianças não olham para as outras crianças com rótulo. Geralmente os rótulos vêm de cima para baixo. Né? Somos nós que fomos educados ou deseducados, né? No sentido de que a nossa formação para a diferença é uma formação muito precária. A gente foi criado para o igual e não para o diferente. Então eu sinto que as crianças são muito mais acolhedoras, muito mais sensíveis e elas ensinam as famílias. A gente vai ver nessa semana aí algumas falas nesse sentido nas nossas palestras, porque o que acontece? O olhar, quando você olha de cima para baixo, você tem uma visão, mas quando você olha olho no olho, tem outra visão. E eu acho que é por isso que as crianças são tão acolhedoras, porque elas não olham de cima para baixo, elas se olham no olho. Então, eles têm uma outra leitura que é diferente da leitura que o adulto já cheio de preconceitos, de conceitos também, né, que a gente carrega da nossa história. Agora é a melhor parte da nossa roda de leitura. Porque tem tanto livro, gente, que eu estou me sentindo numa roda de leitura. Mas a melhor parte do nosso momento é agora. Porque nós falamos dos nomes dos filhos de vocês, mas as pessoas não conhecem. Então a gente vai fazer a parte mais gostosa, que é vocês contarem quem é o Pedro, quem é o Rainer e quem é o Lucas. Qual é o orgulho que vocês sentem quando vocês olham, dormindo, acordado, fazendo alguma coisa, nadando, fazendo um bolo, fazendo uma malcriação, né? Porque tem seu valor. Uma malcriação, no caso do Pedro, tem seu valor. É autonomia, né? Não é uma malcriação, é autonomia. Quando o Lucas participa de um evento, eu estou falando do Lucas porque a gente já convive com muito tempo, que ele faz um bolo. Quando o Rainer vai trabalhar, né? Aquela foto tão linda que tem ele lá no ambiente de trabalho. Então agora vocês vão me contar o que é ser mãe dessas crianças. Vamos começar pela Valéria. Vou começar pela foto. Foi uma grande conquista, né, para o Rainer ele começar a trabalhar. Quando ele foi convidado para trabalhar, ele nem acreditava, né, que ele ia realmente, né, ganhar o dinheiro dele, né, e que ele ia ter a oportunidade de trabalhar, né. E graças a Deus ele foi, e ali também foi um local que ele se socializou muito, muito mesmo. Conta pra gente, porque eu vi a foto, mas as pessoas não sabem. Conta pra todo mundo onde que ele trabalha. Ele trabalha na Câmara Municipal, né? Já há 4 anos, esse já é o 5º ano. Ele trabalha lá e ele hoje já faz vários mandados que antes ele começar a trabalhar, ele não tinha o hábito, né? Ele vai a banco, ele vai na loteria, né? Ele faz certos mandados, certas coisas, né, que ele já aprendeu a fazer, né? E faz com muito bem feito, com muita responsabilidade, né? E assim, socializou muito, né? E as pessoas lá adoram ele tem o maior respeito também por todo mundo. E assim, você chegar lá, ele te vê, ele vai te oferecer um café, ele vai te perguntar se você quer uma água. Ele recebe como todos recebem, deveriam receber, né? Ou recebem. E assim, foi muito bom, está sendo muito bom para ele realmente, né? E a mãe Valéria? A mãe Valéria é muito orgulhosa
conquistas dele, né? Só dele poder fazer já essas coisas, né? Que eu falo com ele que eu não vou ficar para semente, né? Então eu preciso que ele realmente possa ter uma vida, né? Possa ter autonomia, né? Ele sabe que ele já tem uma casa, né? Então, assim, tudo que ele conquistar vai ser para a vida dele, né? Vai ser para ele ser feliz, né? E ele hoje quer ser jogador profissional de Free Fire. Uma profissão do futuro, Do né? futuro, ele é futurista, né? E agora eu vou comprar todo o material que ele precisa. Na verdade, quem vai comprar é ele, porque ele trabalha. Eu só vou facilitar a situação. E ele já joga muito, mas só que pelo celular. Ele agora quer jogar pelo computador, que ele falou que ele agora quer ser filmado. E ele poder jogar. É um gamer. Então, é assim, vai por aí. Por isso que eu falo que a gente tem que incentivar os sonhos, né? Lógico, quando é possível. Né? E ele trabalha, então eu acho justo, né? Que ele tenha aquilo que ele deseja, né? Graças a Deus. E eu tenho muito orgulho dele, é um garoto super educado, super amoroso, não acorda sem me dar um abracinho, um beijo. Quando eu esqueço, às vezes, ou ele acorda depois, ele fala, mãe, você não me deu um abracinho e beijo hoje. Entendeu? Então tem que dar um abracinho e beijo. E ele é amado, né? Muito amado pelos irmãos, né? Por toda a família. Eu acho que ele é um garoto feliz. Isso é Eu muito acho que ele é muito importante. feliz, né? Isso que é o mais importante, né? Com certeza. E aí, Catiele, fala pra gente, como que é ser mãe do Pedro? Fala do seu orgulho. Eu tenho muito orgulho do meu filho. Assim, ele acorda de manhã, praticamente quando ele vai pra escola, eu não acordo. Ele que me acorda. Ele puxa meu pé. Como se diz, mãe, tá na hora. Eu vou lá, dou banho nele, e eu boto perfume nele, gosto que passe hidratante, não gosto de perfume de neném, gosto de perfume de adulto, gosto de passar creme, não gosto de ficar botando, se botou a blusa ontem, quer botar a blusa hoje, ele não usa, ele é muito orgulhoso das coisas dele, tem ciúme das coisas dele, e assim, cada coisa que ele faz dentro de casa, eu fico orgulhosa. Já aprendeu a abrir a geladeira, desce da cadeira sozinho, catuca a televisão com a caneta. Ele é um garoto muito especial na minha vida. E assim, é ele, eu tenho só é eu e ele. Então, assim, eu sou mãe e pai ao mesmo tempo. Então, tudo que ele faz, mesmo que seja um pouquinho, eu fico orgulhosa. Eu dou pulo de alegria, eu comento, eu falo com as minhas irmãs, elas também estão ali também para me ajudar. E assim, ele foi uma coisa rica que Deus me deu. Que sem ele eu não sou ninguém. Eu vejo os vídeos. Adoro quando acontece alguma coisa nova, porque você manda para a Natália, manda para mim, e aí eu vejo. O dia que ele fez o barulho do carro, Da moto. adorei. Ele tá trabalhando na musculatura facial, e aí ele tem feito barulho. Aí ela manda para a Natália, Rita, olha que legal. Aí a gente posta no grupo da inclusão. E aí todo mundo vibra com as conquistas, porque isso é alimento para todo mundo. Então, assim, o que você faz não está lá na sua casa. O que você faz está enchendo o coração de muita gente, de esperança, de coragem. E agora é a vez da Elisa. O Lucas, ele é encantador. Não são todos os dias, que eu falo que não são todos os dias que são azuis. Tem dia que ele tá teimando, tem dia que é mais difícil, tem dia que vem a crise de ansiedade. Então, assim, são momentos que a gente passa que também são bem difíceis. Mas momentos de superação, momentos de alegria, momentos de convívio, eu acho que vai estar acima disso tudo, né? Todo mundo que passa, ele faz questão de falar, de conversar. Às vezes a gente está na frente da nossa casa um pouquinho de tarde, pegando um solzinho. Todo mundo que passa conhece ele conversa com todo mundo. As pessoas passam, ele pede telefone, as pessoas dão. Vai no entregador levar alguma coisa, ele fica amigo do entregador, ele troca telefone, daqui a pouco ele está mandando áudio. E assim, ele é muito bem recebido por onde ele passa, ele tem se superado, ele tem se desenvolvido muito bem. Coisas assim que eu vejo que ele está esperto. Às vezes, essa noite passada ele deitou,
Aí falou, mamãe, deita aqui comigo. Falei, eu tô acabando de fazer aqui e tal, daqui a pouco eu venho. Aí ficou vendo televisão, aí eu voltei e falei, se eu não deitar ele não vai dormir. Aí eu fui e deitei, mas deitei por cima da coberta. Aí ele olhou pra mim, mamãe, é por baixo da coberta, se cobre. Eu falei, gente, ele sabe que eu vou levantar. Ele sentiu a sua intenção. Então ele percebeu e já queria me cobrir para me prender ali. Então ele, né, essas percepções de mundo, de vida, são coisas que ele vai evoluindo, vai se desenvolvendo. Ele ama brincar, participar de tudo, conversar. Tem os momentos dele que ele está mais animado, tem os momentos que ele está mais quieto na dele, mas são assim, sempre momentos de superação. Ele está sempre aprendendo, está sempre desenvolvendo e eu tenho muito orgulho dele, né? Não foi fácil, foi muita luta e ainda, né? A gente está, né, sempre buscando esse desenvolvimento, mas é muito bom, é muito bom. Bom, gente, foi muito agradável esse momento. Eu estou assim com meu coração leve e feliz de saber que a gente pode contar com mães como vocês. A gente só teve mães hoje, mas a gente sabe que tem muitos pais também em alguns outros cenários. No caso, hoje também nós só tivemos meninos, mas a gente também tem meninas. Né? Em outro momento a gente vai convidar outros pais para participar. Mas eu acho que a fala de vocês foi muito engrandecedora. Acho que muita gente vai se identificar com um pouquinho de vocês. Principalmente quem não tem filho dito especial. Porque tudo que vocês falaram, as crianças típicas têm. Elisa tem uma filha que é típica, né? Que a gente costuma dizer típica. Alguma das características citadas aqui diferem? Não. E assim, quando eu falo em inclusão, eu penso na inclusão não só da criança especial, da inclusão de todas as crianças. Porque a Valentina, ela tem aquele jeito espuletinha de falar, de brincar, de conversar, mas tem criança que ela é mais tímida, que é mais quieta e que ela precisa da inclusão como todas as outras, né? E nas escolas que eu tive o prazer de passar, né, com meus filhos, eles sempre foram muito bem acolhidos. Na escola Santo Antônio, onde a Valentina estudou, na Carlos Nabuco, onde o Lucas estudou, agora na Allan Kardec, onde os dois estão estudando, eles sempre estão incluídos e fazendo parte de tudo. E eu busco sempre participar, porque pelo menos nessa pandemia eu fiquei nas duas pontas. Eu sou professora e eu sou mãe. Então, assim, eu sei o que é também você ser professor, você se planejar, você se reinventar, fazer vídeo, fazer aquilo tudo, e você leva a proposta e você não tem um retorno. Às vezes nenhuma mãe desenvolve, nenhuma mãe te manda o retorno, ninguém faz a atividade, e isso é muito chato para o professor, é muito triste para o professor. E eu também estou na outra ponta, porque eu também sou mãe, e eu sei o quanto é difícil também. Às vezes a gente tem que limpar a casa, tem que fazer a comida, tem que lavar a louça, e aí você tem que parar aquilo tudo para sentar, para fazer uma atividade. Então eu fiquei nas duas pontas nessa pandemia, e assim, busquei atender da melhor forma, porque eu sei como está do outro lado. E eu queria dar, né, os parabéns aqui à Rede Municipal. Eu trabalho na Rede Municipal, não de Paracambi, mas trabalho em outra rede municipal e meus filhos estudam na Rede Municipal de Paracambi. E eu vi o quanto os profissionais se dedicaram, né? As mães, na medida do possível, também se entregaram para que tudo acontecesse, essa parceria, né? E eu vejo a Rede Municipal se desenvolvendo muito bem, né? A cada dia prosperando, se desenvolvendo, buscando melhorar, né? E eu estou assim, bem feliz mesmo, né? Satisfeita com os resultados, né? E vamos seguir junto, que vai dar tudo certo. Isso realmente é um acalento, né, muito grande pra gente, porque ter uma rede de educação pensando em inclusão e tão desenvolvido como a gente é aqui, a gente fala disso com orgulho, não é fácil. É uma construção, dia após dia. Eu iniciei na educação como mediadora, a minha vida
nesse mundo que hoje faz parte do meu mundo, né? Eu não me vejo fora da educação em nenhuma instância. E assim, como eu falo isso na questão profissional realmente, porque educação nós vivemos o tempo todo enquanto mãe, enquanto aluno, mas o meu pontapé inicial foi mediando o Lucas. Eu saí da faculdade e tive isso como um grande desafio. E aí, tudo que a gente foi falando aqui ao longo desse bate-papo foi me remetendo a essas coisas. A questão da inclusão ser por parte dos outros alunos, isso é muito nítido na construção que a gente teve com o Lucas. Era muito interessante perceber como ele permeava todos os espaços da escola e o quanto aquilo era a alegria dele e das outras crianças. E agora, né, há pouco tempo, eu até percebi isso, o quanto isso foi importante ao longo dos anos. Eu moro na Cascata, que é onde fica localizada a Carlos Nabuco. Então, as crianças que eu tinha contato na escola acompanhando o Lucas, hoje são crianças que vivem na porta da minha casa brincando na rua. E há pouco tempo, alguém comentou que uma criança moradora ali também tinha tido diagnóstico, né? Tinha conseguido fechar esse diagnóstico, a criança era autista. E aí, num bate-papo assim com as minhas afilhadas e tudo mais, eu vi o quanto aquilo para as crianças era muito natural. Não, ele é autista e ok, né? E a gente vive, isso em 2015, eu me vi na frente desse desafio de o que é trabalhar com um autista. Porque também, como foi falado aqui, tudo isso tem sido construído. Eu brinco muito com a Rita, que eu falo que a gente está vivendo o boom da inclusão. E é verdade. Há 10 anos atrás, há 23 anos atrás, como a Valéria relatou, tudo era muito diferente. E que bom que está mudando, né? Que bom que isso hoje faz parte do nosso cotidiano, isso faz parte das escolas da nossa rede de forma muito natural. Nós temos uma criança, ela tem uma certa dificuldade, alguma limitação para aprender, ela aprende de forma diferente e é nisso que a gente trabalha, para que essa qualidade chegue para todas elas, seja típica, seja atípica. Então, assim, é um orgulho muito grande fazer parte da rede. Pensando assim, a gente vem estudando sempre, né? A Rita agora, como teve a palestra na segunda-feira, ela faz parte de um grupo de estudos da FEBEF. Então, assim, é muito legal quando a gente leva os nossos relatos, enquanto município, que outros não estão à frente. Mas eu não falo isso como orgulho, Paracambi. Não, é muito legal ver que aquelas pessoas que estão ali também estão estudando e também estão pensando nessa melhoria, né? Então, assim, eu tenho uma relação muito especial com a Elisa. Nossa família meio que se misturou ao longo desses anos. O Lucas é, assim, um presente que eu carrego. É até engraçado porque vira e mexe a gente fala alguma coisa em casa, como dizia o Lucas, a gente solta uma coisa, porque o Lucas é assim, extremamente espontâneo. E como é engraçado, sabe? É muito gostoso poder continuar nutrindo tudo isso que a gente nutre. A saudade está gigante nessa pandemia, porque a gente realmente se limitou. Mas assim, o Lucas, como criança, né? Como um amigo que a gente tem da família, é um querido, mas enquanto profissional também, o Lucas é o meu chaveirinho, assim. Foi ele que me fez descobrir muitas coisas, me fez me tornar profissional. E hoje a gente está aqui, eu fico mais distante da escola, né? Não estou lá todos os dias. A gente fica aqui, eu brinco que eu fico mergulhada nos papéis, porque é aqui que a gente constrói tudo que chega para as crianças, né? Para os filhos de vocês, para os alunos de vocês. Mas é muito bom ter esse relato e ver que isso surte efeito, né, Rita? Que a gente está aqui brigando, está aqui construindo, mas que lá na ponta realmente tem sido algo muito positivo. Isso nos faz dormir com o coração quentinho. É verdade. Eu acho que a primeira vez que a gente teve a Semana de Inclusão é um momento histórico. Nós estamos fazendo história nesse momento. As primeiras mães que apareceram na inclusão, as primeiras mediadoras, as primeiras coordenadoras, porque a nossa função no trabalho educacional varia.
A gente pode ser professora, mediadora, orientadora, coordenadora, enfim. Mas a nossa função de mãe, de sociedade, ela prevalece. Então, todas nós somos mães, todas nós torcemos e todas nós, como sociedade, desejamos que o espaço seja para todos. E esse momento é o momento de firmar esse nosso compromisso. Então, a Secretaria de Educação agradece demais a disponibilidade de vocês, agradece a história de vocês, agradece a compartilhar essa história com a gente e até a nossa próxima história, né? A gente está construindo muitas histórias. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Rita, só uma parte assim, né? Até um pouco fora desse foco, mas eu acho que é importante, né? Porque é uma bandeira que eu venho tentando levantar. E eu acho que, de certa forma, tem a ver com a escola também, né? Porque eu percebo que o especial, quando chega a uma certa idade, né? Que ele poderia estar tendo seu primeiro emprego, infelizmente, os empresários não acolhem tanto, né? Hoje em dia você ainda vê alguns acolherem, né, supermercado, né? Até eu bato palma pro Berg nesse ponto que ele saiu na frente. Mas assim, eu acho que a gente ainda podia mais, sabe? Nós poderíamos mais, eu acho que nós poderíamos mais, quando até a escola poderia entrar nesse contexto, é que quando a criança estivesse, né, no EJA, ou na escola, né, normal, né? Que a escola pudesse estar, de repente, fazendo essa ponte, né, junto com o primeiro emprego, um jovem aprendiz, né, para que essas crianças realmente, de fato, tivessem oportunidade. Né, porque eu vejo o caso do Raine, né, o Raine começou ajudando, por acaso, lá na Becas, né, minha Rose, minha amiga, colocou ele lá no final de ano para ajudar, e depois ele veio ter essa oportunidade através do vereador na Câmara. Então, assim, mas e daqui a pouco? E se ele não continuar ali, né? Então, assim, eu acho que são coisas que nós deveríamos pensar, né, enquanto pais, né, os professores, os mediadores, a secretaria em si, a própria estrutura da prefeitura, que tivesse um jovem aprendiz e que realmente essas crianças pudessem ser identificadas, cadastradas, né, e elas pudessem realmente ter essa entrada no mercado. Porque eles não aparecem. Sim. Eles não aparecem. É verdade. Né? Assim, a questão do jovem aprendiz teria que ter uma formatação, porque o jovem aprendiz nos modelos atuais, ele funciona muito para jovem de baixa renda. Exato. Não tem o viés inclusivo. Não, de inclusão. Mas eu acho que a gente pode pensar em políticas públicas de parceria com a SEBRAE, né, algum tipo de parceria nesse sentido, para ver essa inserção no mercado de trabalho. Porque eles não são incapazes, né? Não, com certeza. Né? Então, assim, é muito importante, né? Não só para a geração de renda, né? Para a própria família, para ele, né? Mas para a sua autonomia, para a sua vida, né? Para poder realmente dizer que ele possa ser um cidadão com autonomia, tem seu trabalho, né? Tem a sua renda. Que aí já vai da escola para a vida, para a vida, porque ele precisa viver. Não pode viver a vida inteira, né? Sendo levado pela família. Né? E muitos têm capacidade de trabalho. Sim. Né? Então, isso aí eu acho muito importante. Eu venho fica essa reflexão mexendo isso. E a gente planta essa sementinha. Vamos plantar. Agradeço. Referente à rede municipal de Paracambi, eu digo assim, não é jogando confete, não, porque assim, às vezes que eu precisei, eu vim, eu conversei com o Mariano, com o Maurício, sempre fui ouvida. Então, assim, eu acho que a gente tem que vir conversar mesmo, eles sempre são muito abertos a nos ouvir sempre que a gente precisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar quando, né, alguma coisa precisa ser ajustada, e a gente também tem que elogiar quando a gente vê que as coisas estão dando certo. E uma coisa assim que eu percebo que a Prefeitura de Paracambi tem se destacado é na questão da mediação. Por quê? Aqui, no momento que a gente leva o laudo para a Secretaria de Educação, rapidamente eles organizam e a mediação começa a funcionar, a mediadora está na escola, está começando já o trabalho, está se desenvolvendo, e a gente sabe que essa não é a realidade da maioria dos municípios do nosso estado, né? Em alguns municípios
colocam estagiários, não desmerecendo os estagiários, mas às vezes colocam um estagiário por 6 meses, um estagiário de alguma matéria que nem é voltado, né, para a educação, aí coloca o estagiário, dali a pouco o estagiário se forma, tira, bota outro, né, não tem essa continuidade, e aqui não. A gente está sempre, né, com a mediação, qualquer problema que exista, né, coloca outro, né, é substituído, e também na estrutura em relação ao desenvolvimento global, né, o Lucas faz sala de recursos, né, Vila Lobos, na PAI ele faz terapia ocupacional, ele faz fono, então assim, tem essa rede de apoio, de desenvolvimento, e isso faz toda a diferença, né? Eu queria, né, dar os parabéns para vocês desse trabalho. A gente fica muito feliz com isso. Em relação à mediação, Elisa, a gente tenta atender a maioria dos casos, porque existe uma demanda de laudo muito grande. E a gente, enquanto a Secretaria de Educação, a gente avalia a necessidade pedagógica desse aluno. Então, sempre que a necessidade pedagógica combina com a necessidade clínica, a gente atende. Porque, além de ser direito, não porque ele tem um direito, a gente tem crianças que são autistas que não têm mediador, porque ele não tem necessidade. Mas sempre que ele tiver necessidade de um apoio, a gente vai tentar oferecer, porque é um direito e principalmente porque naquele momento ele precisa. E é muito importante, né? O trabalho da mediadora é muito importante. Muito importante. E não é porque a gente tem excelentes mediadoras aqui no momento, mas a gente tem um grupo que eu costumo dizer sempre que eu sou muito feliz com o meu grupo de inclusão, porque a gente tem profissionais comprometidos. A gente pode até não saber tudo, mas a gente procura saber. Então, isso é muito importante. Também tem o apoio dos orientadores educacionais que a gente tem, que são um braço para esse trabalho. As salas de recursos, a gente tem excelentes professores de sala de recursos. Jeane toca até violão, né? O Pedro deixa ela até com o cabelo pro alto, tadinha. O Pedro vai pra sala ouvir violão. Ela toca, a professora lá da sala de recursos toca. Então, assim, eu sou muito feliz com esse grupo que a gente trabalha, porque todo mundo faz o trabalho técnico com amor. Porque existe diferença do trabalho, que a gente vai para receber nosso salário, e do trabalho, compromisso com o próximo. E a gente vê isso. E aí a gente fica feliz porque nós estamos caminhando no caminho que a gente entende que é o certo. E fim. Enfim.